Olá, tudo bom? Eu vi um post no Instagram que me chamou a atenção, que pessoas que se dizem de direita, conservador, e ficam falando coisas sem nexo, sabe? Eu vou ler aqui um negócio para vocês e depois eu vou falar sobre isso. A menina no Instagram da Dama de Ferro. Para quem não sabe, Dama de Ferro era Margaret Thatcher, cuja a pessoa dela, a política, né? E os ensinamentos, os pensamentos, eu sou fãzaço. Mas vamos lá. No Instagram da Dama de Ferro colocou assim. Uma menina, né? Uma pessoa colocou. Acordei para trabalhar, fui demitida. Mandaram o print da minha publicação para minha patroa. Bom dia, classe operária. KKKKK. Qual foi o print? Vamos lá. É ridículo você trabalhar em uma loja, vender quase 40 mil e ganhar R$193 de comissão. E o preço de uma sandália que eu vendo, vocês têm nem noção. Mano, isso é ridículo demais. Chega a ser engraçado. KKKKK. Aí o cidadão que compartilhou isso colocou lá: a essência padrão do raciocínio das últimas gerações são de assustar o raciocínio de um gato. Bom, é claro que eu não podia deixar de comentar sobre isso, né? Lá no post do cidadão que se diz conservador de direita, eu acho que eles têm uma noção completamente deturpada sobre o que é ser direita, o que é ser conservador, não é? Ser direita, ser conservador, não é você farinha pouca meu pirão primeiro, não é você ser empresário, ser empregador e não se preocupar com o que acontece no Brasil em relação à valorização de mão de obra. Mas eu vou ler para vocês o que eu escrevi, o que eu respondi para esse cidadão lá. Sou direita, conservador, tenho ódio mortal da esquerda, e tenho mesmo. E sou um eterno apaixonado pela Margaret Thatcher. Mas o único erro da garota foi a forma como ela colocou na internet. De resto, ela está certíssima. A situação do setor produtivo no Brasil é vergonhosa. Os produtos são supervalorizados e a mão de obra subvalorizada. Exatamente o inverso do que acontece nos Estados Unidos. Lá tem-se poder de compra porque os produtos valem menos do que a mão de obra. No Brasil, completamente dominado pelos globalistas, pagamos pelos produtos o mais alto preço possível e com a menor qualidade. Isso tira o poder de compra de quem está na base da pirâmide. Querem mudar esta situação? Procurem-me. Pois é, eu perguntei lá para o cidadão que colocou e eu botei: me procura, que aí eu vou dizer como mudar essa situação. Então você que é empregador, antes de você criticar quem você emprega, que também não é santo, né? Por causa, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Porque uma pessoa que, por exemplo, não está rendendo no seu estabelecimento, ela começou com bastante entusiasmo e depois foi perdendo aquele entusiasmo, né? Cara, procure ir lá onde ela mora, vá lá cedinho, a hora que ela pega o ônibus para ir para a tua empresa. Vai lá, ela tem um endereço, você tem um endereço, porque para trabalhar no seu estabelecimento, você tem que pega os dados. Então você vai lá, descobre onde é o endereço, espera ela sair e acompanha todo o trajeto, entra o ônibus que ela pega, como esse ônibus está, se está vazio, se ela vai em pé ou se vai sentada, né? E acompanha o ônibus. Vê quanto tempo demora a hora que sai da casa
e vai para a parada, quanto tempo ela espera o ônibus e quanto tempo ela fica dentro de um ônibus, às vezes em pé, para ir trabalhar na tua empresa para te dar lucro. Ok? Faça isso. Faça isso, porque ser direita, ser conservador, é fazer parte de uma cadeia produtiva e não explorar. Então, vá e vê o quanto. Depois você fizer todo esse trajeto, você calcula mais ou menos a hora que essa pessoa, o seu empregado, ele acordou, ou ela acordou, para poder tomar um café, tomar um banho às vezes, tomar café, se ajeitar e ir para a tua empresa. O grande inimigo do empregador e do empregado é a CLT. Por isso que eu falo que o pior presidente que esse país já teve nesse sentido foi Getúlio Vargas, que ele é o pai dos pobres, como dizia antes. É o pai da CLT. Da CLT é Consolidação das Leis Trabalhistas, né? A lei trabalhista, ela destrói o relacionamento entre empregador e empregado. Ambos, né, colocam a culpa um no outro, o trem não vai, a animosidade é grande. Eu sei porque eu já tive 60 empregados, eu tive restaurantes, então eu sei como é que funciona. Empresa de caminhão, já comandei motorista de caminhão, operador de pá carregadeira, e vocês não têm ideia o que é lidar com esse povo. Bruto que só canta de ser. E o empregado, ele não tem noção, por exemplo, de que ele está sendo lesado por essa lei. Porque ele não consegue aumentar o ganho dele de acordo com a produtividade que ele tem. Por quê? Porque diz a CLT que tudo que você ganha de comissão, tudo. O patrão, né, aumentou o teu salário. Sabe o que aumenta? O passivo trabalhista dele, a dívida trabalhista que ele está pegando por causa da CLT. O país é travado por causa disso. A quem interessa isso? A quem interessa que o país não prospere? A quem explora esse país. Concorda? Quem explora esse país, tanto nas commodities, né, a matéria-prima, quanto os preços que eles cobram aqui. Como eu falei ali no texto, a gente tem uma diferença, né? A gente paga o mais alto preço por um produto pela mais baixa qualidade. Então você tem uma margem de lucro absurda aqui, não é? Nos Estados Unidos é o contrário. Então a margem de lucro é pequenininha, porque você tem um preço de mão de obra alto e o preço do produto barato, né? O valor do produto. Então lá a margem de lucro é pequena, porque a mão de obra é valorizada. Por que a mão de obra é valorizada nos Estados Unidos? Porque lá não tem passivo trabalhista, lá não tem nem carteira de trabalho. Então, se você quer fazer dinheiro, eu não gosto desse termo de ganhar dinheiro, parece que você não fez nada para merecer, né? Então, fazer dinheiro não é no sentido de ser falsário, fazer dinheiro é você gerar riqueza, entendeu? Então, para você, empregado, funcionário, colaborador, whatever, né? É empregador e empregado. Então, vamos lá. Para você, empregado, você fazer dinheiro, você gerar riqueza para você, você tem que entender que você não pode ter passivo, a empresa que você trabalha não pode ter passivo trabalhista duplicado, triplicado, porque quanto mais ele aumenta seu salário, mais o passivo trabalhista aumenta. E imagina se ele faz isso com todos os empregados da empresa. Então vai chegar uma hora que o passivo trabalhista vai valer mais do que o valor da própria empresa. E isso fica inviável. É por isso que você ganha mal. Por isso você, empregador, você não pode pagar o seu melhor empregado. Por exemplo, na lei trabalhista está dizendo que duas pessoas que exercem a mesma função, uma não pode ganhar mais do que a outra. Mais um controle
para nivelar todo mundo por baixo, para ninguém procurar a própria prosperidade. Isso é uma mentalidade globalista, que eles se apossaram da mentalidade comunista, essa praga do mundo, que é a maior geradora de pobreza e violência. Então, o comunismo, o socialismo, o esquerdismo, tudo isso é uma desgraça nesse planeta. Para mim, isso veio direto da sucursal do inferno, porque acaba com a prosperidade. Então, se a gente quer mudar esse país, primeiro a gente tem que derrubar essa CLT. Infelizmente é isso. Você não gosta de escutar isso porque você vive da CLT? Sinto muito. Eu sinto muito. O país só vai desenvolver pleno quando essa CLT acabar. Quando as pessoas começarem a entender que elas precisam abrir mão dessa praga dessa CLT, para elas poderem ganhar mais. Entendeu? Quando é que isso vai acontecer? Quando o povo brasileiro começar a ter consciência de que não adianta você ter direito trabalhista, né? Ainda mais hoje, nos dias de hoje, que as empresas estão tudo ferrada, quebrada, as empresas de classe média, né? A classe média é a maior geradora de emprego para mão de obra não qualificada. Você que chegou do Nordeste naquela época, hoje ninguém mais faz isso, né? Porque ninguém sai de lá mais por causa das bolsas esmola que tem lá no Nordeste. Mas, em vez de dar bolsa esmola lá, aqui um parênteses, em vez de dar bolsa esmola, gera riqueza lá. O governo estava começando a desenvolver o Nordeste. O que precisa? Água. Deixa o resto com o povo nordestino, que é o povo trabalhador, o povo sofrido, o povo trabalhador, sofrido, só precisa de água, o resto é com eles. Sinceramente, eu acho que o Nordeste tinha que ser uma zona franca de cassinos, resorts para todo lado, cassinos, entendeu? Para a pessoa sair do resto do Brasil e ir lá jogar, lá no Nordeste, lá no interior, criar lagos, lagoas, resort na beira dessas lagoas, e com um cassino, a riqueza iria chegar no Nordeste. Bom, mas enfim, voltando aqui, quando você chegou do Nordeste, aí há 20 anos, 30 anos, você não sabia fazer nada a não ser mexer na terra lá, ou cuidar de bode. Você chegou na porta de um restaurante e falou: eu quero trabalhar. Você tem experiência? Não, nunca trabalhei com isso, mas se você me ensinar eu aprendo. O que acontece? O que acontecia? O restaurante pegava: vem cá. Começa a trabalhar. Aqui você vai fazer assim, assim, assado. Aqui você tem uma forma de trabalhar, eu vou te ensinar. E vai fazer num restaurante, você vai trabalhar na copa, você vai fazer suco. Como é que faz um suco de limão? Você faz assim, assim, assado. Como é que faz um suco de laranja? Assim, assim, assado. Não é? Você que já foi dono de restaurante como eu, você sabe o que eu estou falando. Em um mês, esse cidadão que não sabia fazer nada, ele já está craque. Ele comeu muito. O que acontece? A pessoa chega do Nordeste e comida diferente, aquela coisa, ele vai comer mesmo. Mas deixa comer que já ele enjoa e não te dá mais prejuízo. Estou falando com o empregador agora. Então essa pessoa chegou e arrumou um trabalho, aprendeu e está lá. Teve gente que começou a trabalhar comigo assim e hoje é gerente de restaurante famoso, bar famoso. Hoje é dono de restaurante, porque começou lá no nosso restaurante, começo dos anos 80, limpando o chão, foi aprendendo. Então, o maior gerador de emprego, né, para mão de obra não qualificada é a classe média, é o comércio, e cuja a vida sadia está entre a vida e a morte, vamos dizer assim, o comércio. Acabou, não existe mais saúde no comércio, na classe média. E o que colabora com isso? A CLT. Essa menina que eu falei lá, que ela vende 40 mil e recebeu 193 de comissão, isso é um absurdo. Por que ela não recebeu mais?
justamente porque entra no passivo trabalhista. Então, a partir do momento que acabar com o direito trabalhista, com o passivo trabalhista das empresas, todo mundo passa a ganhar mais, né? Quem é melhor vai ganhar mais, quem não é, ou vai perder o emprego ou vai ganhar menos, e isso é normal, tem que ser assim mesmo, não tem que nivelar todo mundo por baixo, pelo contrário, tem que aumentar o nível, tem que aumentar o nível, a pessoa tem que buscar a própria prosperidade. Então, eu não sei se o caboclo que botou esse post lá no Instagram, ele vai ver, não sei. Eu vou botar lá esse vídeo, vou colocar e vou marcar ele. Eu espero que ele veja. Porque não é assim não. Tá bom? Os globalistas, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Os globalistas têm que ser combatidos. E como está sendo agora, né, eles estão morrendo de medo de perder, né, o controle. Eu espero, sinceramente, que isso seja revertido, o que aconteceu nessas eleições aí, que isso não foi eleição saudável, né? Então eu espero que isso seja revertido e que o nosso presidente tenha coragem, força para combater os globalistas, os caras que nos exploram, que vêm aqui, compram a nossa matéria-prima por preço de banana, nos vendem os produtos que eles fabricam pelos preços mais altos com a qualidade mais baixa. É assim que acontece no Brasil. E nós temos que mudar essa situação. Para essa pessoa que vendeu 40 mil e só recebeu 190 de comissão, para que ela possa receber 1.000 de comissão e não 193. Mas nem por isso a empresa que a contrata fique com a dívida trabalhista por ter pago essa pessoa melhor. Está vendo o paradoxo? Então, brasileiro, começa a pensar nisso. Vamos abrir mão dessa praga dessa CLT, comece a ganhar mais pelo seu trabalho, pela sua dedicação, ok? Valeu, abraço.